Boa tarde. Esse ciclo de debates, ele tem como objetivo essencial aplicar o que vocês viram que foi falado no filme sobre a Revolução Russa de ontem. Ou seja, os revolucionários precisam estudar a Revolução Russa, estudar profundamente a Revolução Russa e, a partir daí, tirar ensinamentos em relação à estratégia da Revolução, aonde atua. Isso tem enorme importância. Eu queria citar dois elementos que têm a ver com a Revolução Russa e que são muito importantes para os dias de hoje e são absolutamente polêmicos no conjunto da esquerda. O primeiro é o seguinte: a Revolução Russa foi uma revolução violenta, armada, que destruiu um Estado burguês e construiu um outro Estado. Um Estado operário, muito mais democrático que qualquer democracia burguesa nos seus 7 primeiros anos, como vocês viram no debate da manhã pelos exemplos de Cabeça e de Mauriase. Mas foi uma revolução violenta que destruiu o Estado burguês. Em segundo lugar, foi uma revolução que expropriou a burguesia e planificou a economia de acordo com os interesses dos trabalhadores, completamente distinto do que é hoje feito pelos governos da esquerda. Evidentemente, existe diferenças de revolução para revolução. As revoluções são muito diferentes. Cada país tem uma particularidade, combinando elementos desigualmente desenvolvidos, das classes sociais, dos partidos que as dirigem. Então, todas as revoluções são distintas. E existem características particulares da Revolução Russa. Por exemplo, foi feita durante uma guerra. Não é necessário que haja uma guerra para haver um processo revolucionário. Foi feito contra um governo chamado de esquerda socialista. Não é necessário que se enfrente um governo chamado de esquerda socialista para caracterizar um processo revolucionário socialista. No entanto, essa Revolução Russa, a Revolução Russa como um todo, ela tem características que não são particulares da Revolução Russa. E esses dois elementos que eu lhe citei, a destruição do Estado e a expropriação da burguesia, não tem nada a ver de elementos particulares da Revolução Russa. Por que motivo? A burguesia controla todos os nossos países, certo? E se você não expropria a burguesia, os monopólios vão seguir controlando a economia. Os Estados burgueses estão presentes em todos os países que nós enfrentamos. Portanto, nós não estamos falando de elementos particulares da Revolução Russa, estamos falando de duas características fundamentais e que sim têm características universais. Agora, isso é extremamente polêmico para a esquerda. Grande parte da esquerda está comemorando esse centenário com um feitio de comemoração do 15 de novembro, Dia da Bandeira, uma data histórica qualquer. Isso não tem a ver com o que nós queremos. E alguns, porque não podem deixar de lado o exemplo da Revolução Russa, falam que ela foi única. Vocês viram a intervenção do Valério no debate do Congresso da CSP com Lutas? Muito interessante, ele dizia, foi única, nunca mais se repetiu. Com que objetivo não é uma estratégia a ser seguida. Aconteceu. Nós achamos o oposto. Isso tem uma importância enorme para avaliar a esquerda na América Latina nos dias de hoje. E, em particular, o elemento mais delicado, mais complexo, mais difícil, que é o tema Venezuela. Por que motivo? A esquerda reformista, como um todo, tem rebaixado o seu programa ano após ano. No século passado, existia um programa que era via parlamentar para o socialismo. Os mais velhos se recordam disso, que não existia, que foi a tragédia do governo Allende, por exemplo. Depois se passou a fazer reformas por dentro do capital, com clareza. O estado de bem-estar social, a social-democracia. Depois
Com o neoliberalismo, a esquerda passou a gerir os planos neoliberais e, no máximo, fazer planos de compensação sociais. Então, hoje, o programa da esquerda reformista é não só manter o Estado íntegro, não só não expropriar a burguesia, como fazer uma tentativa de programas sociais compensatórios, isso como regra. Esse é o programa hoje da esquerda reformista, que é algo impressionante, é uma esquerda cada vez com menos reformas. Isso levou a tragédias. Tragédias. Eu acho que a única forma de explicar a trajetória do PT para um revolucionário íntegro é dizer: existe uma tragédia petista. A tragédia petista não é ter feito governos corruptos, não é isso, não é o elemento, apesar de ser também, mas é ter gerido o Estado para a burguesia por 13 anos, ter bancado altíssimos lucros para os bancos e para as multinacionais. E há uma outra faceta dessa tragédia, ter levado à destruição, uma geração inteira de ativistas. Algo como 150 mil ativistas, do melhor que existia do movimento operário, estudantil, popular no país, foi destruído. Ou foi absorvido como parlamentar, ou assessor de parlamentar, ou como burocrata sindical, ou terminou indo para casa. E essa é a tragédia petista. Mas, por falar em tragédia, a tragédia venezuelana é ainda maior do que a tragédia petista. Antes de tocar no elemento específico da realidade hoje da Venezuela, eu queria fazer uma localização que tem uma certa importância. Em 2002, o imperialismo tentou um golpe contra Chávez. E houve uma reação, uma insurreição de massas belíssima, comandada pelos bairros populares de Caracas, 23 de Janeiro, Petare e outros, que derrotaram o golpe militar. Nosso partido na Venezuela fez parte dessa resistência, nós nos orgulhamos disso. E qualquer tentativa de golpe imperialista contra a Venezuela vão estar na linha de frente à resistência igual. Isso tem importância como balizamento, porque toda vez que a gente polemiza com o chavismo, polemiza com o petismo, polemiza com qualquer um desses governos de esquerda, entre aspas, é chamado de aliados do imperialismo. Isso é uma tradição stalinista. Quem me ataca é aliado da direita. Como vocês vão ver, a situação é bem distinta no caso da Venezuela. Bom, eu estive na Venezuela faz pouco mais de um mês. Com franqueza, companheiros, eu nunca vi uma crise tão grande em todos os meus anos de militância. Nunca vi. A crise venezuelana hoje, só é comparável a crises em momentos de guerra na história da humanidade. Poucas vezes se viu uma crise dessas dimensões, ou em guerra ou pós-guerra. Michael Robert faz um cálculo de que a economia venezuelana caiu 40% entre 2013 e 2017. 35% entre 2017 e 2013, 40% em termos per capita. A recessão, a depressão dos Estados Unidos entre 29 e 33, em 4 anos, foi de 28%. Então, nós estamos perante uma depressão na Venezuela, brutal. O salário mínimo da Venezuela, do trabalhador da Venezuela, é de 130 mil bolívares. Com mais um bônus alimentar de 190 mil bolívares, dá 320 mil bolívares. Quando eu estive na Venezuela, esses 320 mil bolívares valiam algo como 15 dólares. Hoje, valem 12 dólares. Um salário mínimo de um trabalhador venezuelano vale 12 dólares. Com preços em relação aos produtos que têm a ver com a sustentação das pessoas, semelhantes aos brasileiros. Um preço de um frango vale
praticamente um quinto do salário. Um preço de um par de sapatos hoje vale 600 mil bolívares, quase 2 salários. Isso é de tal maneira duro que um ativista me falou a seguinte frase: hoje, grande parte do que eu faço durante todo o dia é pensar como eu vou comer e dar de comer a meus filhos amanhã. Comprar sapatos, nem pensar. A nossa objetivo é comer amanhã. O governo chavista diz que isso é produto da burguesia, do boicote da burguesia. É algo impressionante isso, né? Isso tem o mesmo valor científico de que um analista comentando os 7-1 que a gente tomou da Alemanha dizer que a culpa disso é da Alemanha, que fez 7 gols. Se não tivesse feito 7 gols, a gente teria ganho de 1-0. O imperialismo e a burguesia sempre nos vão atacar, sempre vão atacar qualquer processo. O problema é o que fez o governo chavista nos 19 anos que estão no governo para enfrentar a burguesia. E olhem, aqui se reduz a nada a famosa argumentação stalinista de que o problema é a relação de forças. Vocês conhecem essa, né? Fazer por causa da relação de forças. No governo, há 19 anos, basta ver o exemplo da Revolução Russa que foi citada ontem. Bom, 1929, 12 anos depois da tomada do poder, enquanto o mundo capitalista afundava numa depressão, a indústria soviética crescia 16% ao ano. O governo chavista, depois de 19 anos no governo, está enfrentando uma depressão brutal. Mais ainda, em termos de relação de forças, 2006, no auge do chavismo, existia um auge dos governos da esquerda latino-americana. Lula no Brasil, Evo Morales na Bolívia, o governo Kirchner na Argentina, nacionalista, burguês, o governo do PS no Chile, Frente Ampla no Uruguai. Esses governos, se por acaso tivessem, naquele momento, tomado uma medida anti-imperialista, clara, não pagar a dívida externa, teriam desencadeado um processo revolucionário de grandes dimensões da América Latina como um todo. Não fizeram isso. Ao contrário, estiveram na linha de frente da implementação dos planos neoliberais na América Latina, incluindo o chavismo. Incluindo o chavismo. Aí vem a discussão em relação a quem, na realidade, presta um serviço ao imperialismo. As multinacionais controlam 49% do petróleo na Venezuela. É algo semelhante ao que ocorre no Brasil, com a Petrobras brasileira, com os acordos de parceria. O governo venezuelano, durante todos esses anos, vem pagando religiosamente a dívida. Maduro se orgulha de ter pago em 2 anos 62 bilhões de dólares. Mas vejam só, é um escândalo o governo brasileiro pagar a dívida, certo? Agora, vocês imaginam o que significa isso na Venezuela? Isso significa não trazer alimentos, não trazer remédios. Nessa viagem que eu fiz à Venezuela, uma parte da minha bagagem era remédios para as pessoas. E se opta por não comprar remédios, não comprar comida para pagar religiosamente a dívida. 62 bilhões de dólares. Mais ainda, em 2016, o Maduro assinou o acordo do Orinoco. Bom, aqui, todos nós, inclusive aqui na mesa, seguramente, os que vão se expressar aqui, todos aqui, tivemos contra o Renca, tivemos contra o projeto do Temer, que entregava uma parte da Amazônia ao imperialismo, certo? Esse acordo que o Temer estava propondo
envolve 49 mil quilômetros quadrados da Amazônia. O Acordo do Orinoco, a Lei do Orinoco, é 3 vezes superior em termos de área. E muito mais rico desde o ponto de vista do minério, tem diamante, ouro. Vocês viram alguma manifestação dessa esquerda pró-chavista contra o imperialismo? Contra o acordo pró-imperialista vergonhoso do Orinoco? Eu gostaria muito de ouvir a opinião do Maringoni sobre isso. Vamos denunciar junto esse acordo que é vergonhoso. É pior que o Renca. Bom, essa é a relação real. Querem mais? O chavismo, quando chega ao governo, o petróleo venezuelano significava 64% das exportações do país. Hoje significa 92%. E desse petróleo venezuelano, 40% é exportado para os Estados Unidos. Em termos objetivos, o chavismo aumentou a dependência econômica da Venezuela em relação ao imperialismo norte-americano. Esse é o governo anti-imperialista que é descrito nos discursos. No discurso vale tudo. De conteúdo, existe uma economia rentista na Venezuela, um Estado que se apropria da renda petroleira, burguês, dependente do imperialismo, como parte de toda a história chavista, e que se vem aprofundando nos últimos anos. O Estado. Chaves falou em socialismo no século XXI. Bom, nós estávamos nos referindo no início que uma das características da Revolução Russa foi a destruição do Estado burguês e a construção de um outro Estado. Na Venezuela, o que aconteceu foi a manutenção do Estado burguês e a sua gestão pelo chavismo, em relação a todos os elementos do Estado, a começar pelas Forças Armadas. E esse Estado venezuelano não tem uma vírgula de organizações operárias independentes. Nada a ver com os soviets russos, nada a ver com organismos de mobilização dos trabalhadores. Ao contrário, existe uma repressão ao movimento operário, importantíssima. Em 2008, foram assassinados 3 dirigentes da OIT, 3 dirigentes de greve, depois de uma greve de ocupação, assassinados. Richard Galeno, um deles, da OIT, organização conhecida de vocês. Foram reprimidas as greves, as mobilizações, os sindicatos, não têm eleições. Os sindicatos petroleiros, por exemplo, o principal sindicato dos trabalhadores da Venezuela, petroleiros, não tem eleições há 4 anos. Sabe por quê? Porque eles perdem. A burocracia chavista perde a eleição. Então, esse Estado não tem nada a ver com a classe operária, mas esse Estado serve a alguém. A quem serve? Em primeiro lugar, multinacionais. É esse Estado que banca os 49% do petróleo, controlado pela Chevron, pelas empresas multinacionais do petróleo. É esse Estado que banca o pagamento da dívida externa, mas é esse Estado também que banca um outro setor da burguesia que surgiu junto com o chavismo, a boliburguesia. Talvez alguns companheiros entendam a boliburguesia como alguns dirigentes que montaram uma empresazinha de fundo. Nós não estamos falando isso. A boliburguesia é fortíssima. Diosdado Cabello, um dos chefes fundamentais do chavismo, é o segundo maior burguês da Venezuela. Se gestou na Venezuela uma burguesia que é um fenômeno muito, muito comum em estados totalitários dirigidos por movimentos nacionalistas, pequeno-burgueses ou burgueses. Foi o que aconteceu na Nicarágua. Daniel Ortega, a família Ortega, uma das maiores famílias, das maiores forças da burguesia nicaragüense. É o que aconteceu em Angola. A família Santos, fortíssima, como grande burguesa de Angola, surgiu de dentro da MPLA.
É o que aconteceu mais ainda com os governos stalinistas que levaram à restauração do capitalismo. É o caso da Rússia. Putin é um dos maiores burgueses do mundo, um dos maiores multimilionários do mundo. Na China, igual. Bom, evidentemente, nós temos aqui uma diferença com Maringoni, grande, né? Se eu coloco a burguesia chinesa como exemplo nefasto em relação a isso, Maringoni disse no seu Facebook que o discurso do Xi Jinping, agora na abertura do Congresso PC chinês, é uma das maiores contribuições ao marxismo dos últimos anos. Então, nos afasta uma diferença muito grande de interpretação em relação a isso. É uma burguesia que controla o Estado chinês, da mesma forma como existe uma burguesia forte controlando o Estado venezuelano. Esse Estado, ele tinha uma base popular muito grande, muito grande. O chavismo tinha uma base popular impressionante. O Estado, ele levou até os últimos limites, isso que nós vemos aqui no Brasil com Bolsa Família. As missões venezuelanas, como tinham por trás a base de sustentação do petróleo, tinham enormes repercussões na vida da população mais pobre da Venezuela. Isso levava a uma base forte política e eleitoral. O chavismo ganhou a eleição em 2004, 2006, 2012. Aí veio a crise, a queda dos preços do petróleo, de 100 para 40 dólares. Crise no Estado. Repercussões políticas, isso mesmo antes da morte do Chávez, mas piorou depois com a morte do Chávez. O chavismo perdeu a eleição nas eleições do final de 2015 para a oposição burguesa. Perdeu feio. A oposição burguesa elegeu 2/3 dos parlamentares. Qual foi a consequência disso? O chavismo, que já controlava de forma despótica o Estado venezuelano, só que com uma feição democrática, porque fazia eleições, ganhava eleições, mas o controle do governo chavista, do regime chavista, estava nas Forças Armadas, no controle despótico da justiça. Bom, só que ganhava eleições, né? E quando perde eleições? Mais ainda, quando existia a perspectiva de que essas eleições questionassem o governo chavista, questionasse o Maduro, as próximas eleições presidenciais. Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi uma manobra golpista. A esquerda latino-americana, que vive falando em golpe a toda hora, né, quando existe um golpe, não vê. Na Venezuela houve um golpe. Por que motivo? Se acabou com a possibilidade de haver eleições democráticas na Venezuela. E fizeram uma farsa de transformar uma minoria em maioria. A eleição da Constituinte, incrível, né? A eleição da Constituinte tinha 41% dos votos e a empresa Startmatic, que fez o controle do processo eleitoral, denunciou que houve fraude. Vocês imaginam o que significa? A empresa que controla, designada pelo governo chavista, diz aqui houve uma fraude enorme. Aqui, além disso, em relação ao número de votantes, dos 545 deputados, 364 foram eleitos, um por município e 2 por capitais. Isso significa o seguinte: uma cidadezinha do interior da Venezuela tinha o mesmo voto de Caracas, porque com isso se aumenta o peso dos setores mais atrasados. Além disso, 181 deputados foram eleitos da seguinte maneira: os trabalhadores, indicados pela burocracia sindical, empresários, representados pela burguesia e pelos setores empresariais ligados ao governo, camponeses, indicados pela burocracia. E assim eles conseguiram uma constituinte que tem o maior, que talvez hoje é o maior exemplo daquela característica stalinista. Vota tudo por unanimidade. Vocês viram isso? Já viram isso? Uma constituinte vota tudo por unanimidade. É incrível. Típica dos regimes stalinistas. Bom, agora eles chamaram eleições, travaram um processo de mobilizações, existia um processo de mobilizações duríssimo, enfrentamentos duríssimos, impuseram essas constituintes com uma repressão duríssima, 120 mortos, 120 mortos.
Eu tive num bairro de Caracas e um ativista me falou que, nesse momento, nesse dia das eleições, houve uma mobilização espontânea contra as eleições, contra aquilo que era identificado pela população como um absurdo, como uma manobra. Mobilização num bairro popular de Caracas. Mobilização popular, não estou falando dos esquálidos, mobilização popular. Houve uma reação imediata dos chamados coletivos, que são os grupos paramilitares ligados ao regime, que cumprem uma função de repressão semelhante a AAA argentino. E esse ativista do bairro me mostrou a casa na qual se reuniam os coletivos e falava, ali se reúnem os fascistas. Quando teve essa mobilização, no dia de eleição da Constituinte, quando se mobilizou, eles saíram com escopetas, matando as pessoas. Bom, agora eles chamaram eleições, e a esquerda chavista no mundo inteiro está aplaudindo, está vendo? Ganhamos eleições. O Mais soltou aqui uma nota, o Catatal, dizendo que houve uma mudança na correlação de força da Venezuela. Pelo menos uma eles reconhecem, que a mudança na correlação. Eles acham que é positiva, porque o chavismo ganhou as eleições na Venezuela. Vejam só, companheiros, como é que se justifica essa vitória chavista? Em primeiro lugar, houve um recorde na participação das eleições. Olhem só, vocês estão lembrados do dado que eu lhes dei antes? A Start-Matic, a empresa que controlou as eleições da Constituinte, disse que 41% da participação que eles alegaram era fraude. Bom, agora aumentou para 61%. E mais, o representante internacional que controlava as eleições era um representante russo, o representante do Putin, que disse que foi tudo muito bem, não houve fraude nenhuma. O Putin é um acusado de fraude gigantesca na Rússia. Agora, o resultado das eleições não se explica somente pela fraude. Há um elemento muito importante dessa realidade. A MUD perdeu 3 milhões de votos. Por que motivo? A MUD é uma frente, uma unidade dos setores distintos partidos burgueses, pró-imperialistas, que fez um acordo, uma parte da MUD fez um acordo com o governo chavista de participar nesse processo eleitoral. E por esse motivo, nos bairros populares, o que o pessoal fala é o seguinte, é farinha do mesmo saco. A MUD, o governo. Aceitaram participar de um processo eleitoral extremadamente controlado. E, por esse motivo, foram penalizados. Perderam muitos votos. Isso é muito bom. A avaliação nossa não é que o chavismo se fortaleceu o mais peso de massas, não é isso. O descrédito em relação a essas eleições na população da Venezuela é enorme. Mas a MUD realmente sofreu uma derrota. Nesse momento de agora, existe na Venezuela uma ruptura da base chavista com o governo. Isso é extremamente progressivo. E também uma ruptura com a MUD, o que é muito progressivo. Há um desamparo, uma falta de perspectiva que justifica a falta de mobilizações hoje. As pessoas não sabem mesmo o que fazer. Mas isso tem a ver com a traição da direção burguesa, com a qual não temos, evidentemente, nenhum acordo, e com o desastre que é esse governo chavista, com seus planos de fome, de miséria e de repressão. Para concluir, eu queria lhes contar um episódio dessa semana passada. Dia 7 de novembro agora, foi comemorado os 100 anos mesmo da Revolução Russa, né? Na Venezuela, o Maduro fez uma cerimônia no Palácio de Miraflores, reivindicando a Revolução de Outubro. Revolução operária. Revolução operária e socialista, reivindicado por Maduro. E ele dizia o seguinte, a Venezuela e a Rússia de hoje, ou seja, ele e Putin, são a continuidade da Revolução Russa. Bom, se fala que a história só se repete como farsa ou tragédia. Bom, isso é um exemplo de farsa e tragédia ao mesmo tempo. E eu lhes queria dizer com toda franqueza, se a Revolução Russa foi feita contra um governo de esquerda, chamado socialista, e isso não é uma característica geral de todos os processos revolucionários, eu acho que para a Venezuela seria muito bom
necessário uma revolução operária e socialista que derrubasse esse governo de esquerda, que de esquerda não tem nada. É uma vergonha para o socialismo. Eu tinha vergonha de andar nas ruas de Caracas e ver cartazes dizendo: isso aqui foi feito porque é um governo socialista. Vocês sabem o que significa isso? Uma boa parte dos trabalhadores da população venezuelana está rejeitando hoje o socialismo, que identifica socialismo com repressão, corrupção, miséria. E aqueles que reivindicam realmente o socialismo revolucionário têm que lutar contra Maduro, têm que lutar contra esse governo capitalista, porque é a única maneira de repor na consciência dos trabalhadores uma estratégia diferente. E mais ainda, a esquerda latino-americana não pode ser somente a esquerda que apoia Maduro. Na consciência das massas venezuelanas isso também pesa. É muito importante que os trabalhadores venezuelanos saibam que existe uma esquerda latino-americana que não se dobrou a esse tipo de governo capitalista, que sustenta na realidade o imperialismo e que fala como socialista, como falava o governo querente, que infelizmente foi derrubado pela Revolução Operária de Outubro. Muito obrigado.